agenciadepodcast.com.br. Esquizofrenóias no ar, e hoje eu tenho um programa diferente. Normalmente a gente recebe pessoas que se relacionam muito bem com os seus diagnósticos, com os seus espectros, com suas condições. Mas hoje eu vou trazer um médico e ele vai falar um pouco do presente e, melhor, do futuro. Porque eu vou contar uma história pessoal. A primeira vez que eu fui na psiquiatra, com 16 anos, numa depressão profundíssima, minha mãe me levou numa psiquiatra, doutora Silvia, não lembro o sobrenome dela, gostaria de encontrá-la no Orkut ou no Facebook, assim, pra agradecê-la. Eu falei assim pra ela, doutora, essa foi na primeira consulta, doutora, eu vou ser assim pra sempre? E minha mãe contou todo o meu histórico, disse que eu tinha crise de ansiedade com 5 anos, acelerava meu coração, etc. Íamos em cardiologistas, não dava nada, mas até que tive essa depressão fulminante, ela falou assim, olha, pelo que você tá me contando, eu tinha 16 anos, eu tenho 33, não sei fazer conta, mas tem mais de 15 anos, 15 a 17. Ela falou assim, Amanda, pelo que você tá falando, quando o genoma for decodificado, a gente pode ter essa pergunta. E finalmente esse dia chegou, doutora Silvia, a mamãe, que também tá ouvindo. A gente vai falar sobre o genoma. Quase isso. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu falei, nossa, daí eu lembro que via na TV, né? Pouquinhas coisas do genoma e tal. E isso faz muito tempo, né? E agora não. O doutor Guido vai explicar pra gente há quanto tempo existe. Existe uma possibilidade de você pegar uma amostra do seu DNA e saber qual medicação você pode metabolizar melhor. Falei bonito, né? Parece que eu sou muito da área. Qual medicação seria mais indicada pro seu caso e pro seu tipo de corpo, né? Porque quando a gente vai na escola, tem azão, azinho. Em algum momento a gente ia utilizar essa matéria, né, doutor Guido? Você acha que eu tenho esquizofrenia? Muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui. Coincidentemente, o sequenciamento do genoma humano foi finalizado no ano de 2003. Você sabe fazer conta? É esse ano? Foi 2002 lá na tua psiquiatra. Ai, gente, eu sou muito vanguarda. Eu sou pré-genoma, já com... Não, posso. O sequenciamento do genoma humano foi o primeiro passo para que muitas tecnologias inovadoras que vêm aumentando a eficiência da prevenção e dos tratamentos médicos, também a eficiência dos diagnósticos médicos, já são uma realidade. E entre essas tecnologias que surgiram a partir do sequenciamento do genoma humano, surgiram os testes genéticos. Então, só esclarecendo aqui uma dúvida bem básica, Amanda, sobre os testes genéticos. Existem 3 tipos principais de testes genéticos. Um deles ficou muito famoso quando a Angelina Jolie fez o seu teste genético. Teve que tirar o seio. Sim, para estimar a possibilidade de ela vir a desenvolver câncer de mama na vida. Mas isso foi uma medida muito drástica, porque eu me lembro, na época, que ela tirou o seio, algo parecido. Isso gerou uma confusão, na verdade. Aí a gente já está falando de um tipo de teste genético que chama teste preditivo, que são testes genéticos que estimam a probabilidade de nós virmos a desenvolver determinadas doenças na vida. Certo. No caso do câncer de mama, existem 2 genes muito bem estabelecidos para essa predição. Chamam-se BRCA1 e BRCA2. Então, a Angelina Jolie fez, eu não me lembro bem o ano, mas acho que faz uns 4, 5, 6 anos atrás, não lembro bem. Então, ela inaugurou uma nova era. Tanto porque ela colocou o teste genético, digamos assim, ela disse para o mundo inteiro, né? Isso, popularizou. Ela disse, pessoal, existem testes que podem nos ajudar. E ela também inaugurou uma era em que o paciente vai buscar informação
ele toma a decisão e leva para o seu médico o teste. Então, o teste dela estimou lá que ela tinha aproximadamente 90% de desenvolver um câncer de mama, e o que ela fez foi um esvaziamento das glândulas mamárias. Não é que ela tirou os seios como muitas pessoas pensaram. Ela, na verdade, esvaziou as glândulas mamárias e pôs um silicone. Quer dizer, o seio dela ficou normal, que nem uma prótese. E ela, então, hoje não tem mais chance de ter câncer de mama, porque ela não tem mais glândulas mamárias. Foi basicamente isso. Então, esse é o melhor exemplo do teste genético preditivo. Nós temos um segundo tipo de teste genético, que são os testes genéticos diagnósticos, que eles servem para que o médico faça o diagnóstico de uma doença que nós já podemos ter, mas que o médico não consegue apenas com os exames habituais determinar. E nós temos, então, os testes farmacogenéticos, que são os testes genéticos que vão determinar o comportamento dos medicamentos em cada um de nós. Porque a diferença de comportamento de remédios, por que um remédio serve bem para ti, funciona para ti bem, para mim não funciona, para ti dar efeito colateral, para mim não dá, tu tomas uma dose, eu tenho que tomar metade, em grande parte devido ao nosso DNA. Então é isso que o teste farmacogenético faz. Ele faz uma análise de DNA e ele então estima o comportamento dos remédios. Isso aumenta a chance, o tratamento fica mais eficiente, mais rápido, mais seguro, além de ficar mais barato, porque a gente não desperdiça tempo e dinheiro com remédios. Eu já calculei mais ou menos o quanto que eu já gastei de remédios, dava para comprar pelo menos uns 2 carros e um apartamento ok. Porque os remédios para depressão são caros. Mas bacana, quando o remédio funciona, tudo certo, né? Sim, eu me lembro que eu não nessa mesma doutora, eu não respondia as coisas mais modernas, até que eu cheguei num medicamento muito antigo, que dava uma constipação absurda, mas eu tomei o tal do Anafranil por muitos anos, assim, já não era um remédio da moda, né? E me ajudou bastante. Depois, agora eu vou introduzir quem é o Dr. Guido. Eu também estava, sei lá, pesquisando e me caiu um link do Jorge Pontual, que é jornalista da Globo News, e ele tem depressão há bastante tempo, e ele fala de um teste genético, e eu falei, mas que é isso? Que coisa maravilhosa, eu quero isso, onde é que compra? Tem no Brasil, porque ele mora em Nova York, eu falei, meu, o que é isso? Daí ele descobriu que nesse teste, que o remédio que ele estava tomando, ele não metabolizava bem, então por isso ele sempre estava triste. E além disso, ele não respondia Não bem. respondia o tratamento. E com esse teste, ele tinha a resposta ali, matemática, né, impressa, falando, o seu tipo de organismo responde a esse medicamento, não esse e esse. Isso daqui tem mais chance de dar legal em você, esse não. Daí, me interessei. E eu fui atrás da GNTech. O que é a GNTech? Tem no Brasil o negócio do Jorge Pontual. Porque eu fiquei, meu Deus, deve ser muito diferente, muito... Não deve ter acesso, a gente não deve ter acesso. Mas a GNTech é uma empresa do doutor Guido, olha, eu vou falar errado o seu nome. Fala, por favor. Guido Boabide Mai. Guido Boabide Mai. Ele é muito gringo. E ele é psiquiatra do Albert Einstein, aqui em São Paulo. Ele é professor na Unisul, que é... A Faculdade de Medicina lá em Santa Catarina. De Santa Catarina. Ele é psiquiatra e psicoterapeuta. E ele é CEO e fundador dessa empresa, que ela possibilita a chance de pessoas como eu, ou pessoas diagnosticadas, ou não sei se qualquer pessoa, depois ele vai falar, terem o acesso a essas respostas. Porque eu lembro dessa declaração da minha psiquiatra, ser bem chocante. Falei, nossa, o genoma parece uma coisa muito do futuro, quando que vai ter pra gente, etc. Eu queria saber o que é essa empresa e como faz. Qualquer pessoa pode ter acesso, ou eu preciso ir ao psiquiatra para conseguir esse mapeamento dos medicamentos ligados à cabeça, no caso, né? Sim, medicamentos para o sistema nervoso central na versão atual do teste. Falei muita besteira. Não, tu explicou bem com as tuas palavras. Muito obrigada, com as minhas próprias palavras. Muito bem, mandou bem. O teste farmacogenético é uma ferramenta para o médico, à medida em que ele vai ajudar o médico a decidir quais e como ele vai utilizar cada um dos medicamentos
que estão ali contidos. O teste farmacogenético da GNTech abrange 79 medicamentos para sistema nervoso central, antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, indutores do sono, anticonvulsivantes, medicamentos para transtorno de déficit de atenção. Estou esquecendo alguns aqui. Basicamente, todos os medicamentos utilizados para tratar... Ele auxilia o médico. O teste farmacogenético, então... Porque qual que é um dos grandes problemas, Amanda? E tu já deve ter sentido isso na pele. É que a partir do momento que a gente recebe um diagnóstico, o indivíduo recebe um diagnóstico, seja de depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, etc., ele passa a ter a indicação de usar um medicamento. Você se torna uma grande cobaia. Então... Porque você não consegue fazer uma chapa do cérebro para saber que área que você tá precisando, qual é o seu neurotransmissor deficiente. É tipo, ó, eu tô triste, eu penso em morrer. Existem milhões de remédios para isso. E aí, qual que é a realidade? A realidade é que antes da farmacogenética, o psiquiatra só tinha um método para escolher o remédio, que era tentativa e erro. Uhum. E esse método, ele gera aproximadamente 50% de falha a cada tentativa. Sim. E qual que é o problema maior ainda? Além de que uma tentativa com medicamento ela pode tomar desde semanas até vários meses, a cada tentativa que falha, a depressão tende a ficar mais forte e mais crônica. Então, já existem estudos... Porque, desculpa, tem uma adaptação, né, de no mínimo 2 semanas para o remédio começar a fazer efeito. Mas nessas 2 semanas, a sua depressão tende a piorar. E é bem doloroso. Sempre as pessoas me perguntam coisas, porque eu falo disso abertamente, e eu sempre falo, cara, o remédio é uma decisão que você tem que ter muita certeza, então vá à terapia primeiro, não procura logo um psiquiatra, porque se o seu caso pode ser resolvido falando, eu acho que ajuda, porque eu não sei, eu tenho muito... O medicamento deixa a gente pior no começo. Depende. Eu acho que também é por isso que as pessoas têm tanto preconceito, né? Então, é que depende, né? Na verdade, o pior negócio de todos é ficar com sintomas. Isso. O que esses estudos mostram? Que depressões leves, bem leves, elas podem responder bem à psicoterapia. Agora, a partir de uma determinada intensidade leve para moderada, só a psicoterapia tende a não ajudar tanto. Claro. Eu sou psicoterapeuta também, adoro, pratico, acredito. Então, nada contra a psicoterapia aqui, mas os tratamentos mais eficientes... Eu sempre fui muito mais do medicamentoso. Eu me trato desde os 16 anos e eu achava uma bobagem falar. Mas quando eu encontrei um terapeuta que combinasse, que eu me sentisse bem, o método que ornou comigo, eu senti que até os medicamentos eu conseguia tirar o melhor deles. Porque eu falava, o meu problema ele é físico, porque eu tenho uma deficiência na recaptação de serotonina ou qualquer outra coisa assim. E é claro que é físico, mas... com a psicoterapia certa, eu descobri que, além de ser físico, também é social. E a gente é fruto do nosso passado. Então, a gente precisa aprender a nos conhecer. Que fala, por que eu reajo com tanta agressividade? O remédio, ele pode te ajudar a não ser uma pessoa completamente destemperada, mas ele não te faz refletir. Meu Deus, por que eu sou agressiva nesse momento? Muito bem. São os chamados tratamentos combinados, que são os tratamentos mais eficientes para depressão, para ansiedade, para transtorno bipolar, déficit de atenção, etc. Que normalmente combinam técnicas psicoterápicas com fármacos, com intervenções sociais, familiares, etc. Por que eles são os mais eficientes? Porque as causas de um episódio depressivo, de sintomas de ansiedade ou de transtorno bipolar, etc., de qualquer tipo de transtorno, são multifatoriais. Eu vou citar aqui os fatores envolvidos. Nem sempre o indivíduo tem que ter todos os fatores, mas normalmente uma combinação entre alguns deles. Predisposição genética, quando a gente tem casos na família, não é obrigado a ter, mas é um possível fator que aumenta a nossa chance de desenvolver a doença. Então, predisposição genética, características de personalidade, nível de estresse ao qual estamos submetidos naquele momento da fase da vida na qual nós nos encontramos,
Uso de substâncias, fatores hormonais. Toda essa combinação gera uma desregulação química no cérebro, que é um dos fatores. Então, por isso que os tratamentos combinados são os mais eficientes, porque a gente deve, e aí já partindo para o que nós chamamos de medicina de precisão, ou medicina personalizada, compreender as particularidades daquele indivíduo, desenvolver uma boa relação médico-paciente, incluir tecnologia de ponta, entre elas o teste farmacogenético, exames complementares, exames de neuroimagem quando for Uma preciso. coisa que eu não acreditava é prática de atividade física. Eu achava também que era mentira. É verdade! Na medida certa e no momento certo vão ajudar, não é? Então, aí são as medidas comportamentais. Então, já partindo um pouquinho para o que hoje a gente tem de mais moderno, mais inovador, que é a medicina personalizada. Tem a ver, essa medicina personalizada tem a ver com aquela... Eu já entrevistei uma psiquiatra do estilo de vida, que daí ela meio que te encaminha para outros profissionais, também para um nutricionista, para um endocrinologista, porque... endocrinologista, falei certo? É importante o nosso intestino estar bem. Também, isso é uma coisa aparentemente nova, não sei. Mas uma vez eu fiz um debate no Deezer, eles me convidaram, tinha 2 psiquiatras e eu. Então, eu era a única pessoa que era paciente lá. Então, eu tive, né, que mostrar a minha revolta. Eu tenho ótimos profissionais comigo, tenho muita sorte, mas eu falei assim pra eles, e eu acho que um até ficou meio chateado comigo, ou não também, eu sempre acho que as pessoas estão chateadas comigo. Eu falei assim, eu gostaria que vocês olhassem pra gente como um corpo, não como um cérebro, porque muitas vezes, muitas abordagens acabam privilegiando só o cérebro, só que a gente é um todo, né? Muito bem. E... Eu tô me lembrando aqui de uma das falas de Hipócrates, o pai da medicina. Século V antes de Cristo, ele dizia: é mais importante conhecer o doente do que a doença que ele sofre. Sim. Então, na minha concepção, a medicina personalizada é isso. É a integração das boas práticas médicas, entre elas acolhimento, empatia, interesse, curiosidade, avaliação das características de personalidade, do momento da vida que a pessoa se encontra, como eu disse, do nível E é de o estresse, histórico da pessoa, porque eu posso... histórico familiar, histórico pessoal. Eu posso reagir a uma coisa de uma maneira muito absurda, um assalto, que seja, de uma maneira muito estranha, e você pode ser muito mais frio, porque ao longo da sua história, da sua família, você foi menos exposto. O teu repertório psicológico é importante. Determina o teu padrão de funcionamento psicológico. Então, avaliar todos esses aspectos e associá-los com o que a gente tem de tecnologia de ponta. Na hora de escolher o remédio, se for possível, utilizar um teste farmacogenético para errar menos. E acredite, se quiser, muitos médicos ouvem esse programa. O meu psiquiatra diz que no Facebook dele várias pessoas postam, vários psiquiatras postam os episódios, e eu me sinto muito da área. E também eles já ouviram em congressos. Daí falou, quem é essa menina? Ela é médica? O que ela tá falando? Daí o meu terapeuta tava num congresso em Curitiba, mas não era, ele não tava falando nesse talk. Daí eu falei, por que você não falou que eu era o máximo e que eu era só paciente, sou um case de sucesso? Daí ele falou, não, porque eu não tava participando, mas falaram do programa porque, assim, ninguém fala de saúde mental ainda e quando um médico fala é muito difícil de entender. Eu acho que esse programa, ele tem um relativo sucesso e de saúde mental ele é o único e ele tem sucesso e eu agradeço vocês de verdade, porque eu nunca pensei que a coisa que mais me interessava na vida fosse algo que pudesse interessar outras pessoas também. E os médicos ouvem, e eu já fui na USP para fazer uma mesa com estudantes de psiquiatria. Só que daí, nesse momento, eu tive uma crise de síndrome de impostora e falei com meus médicos, eu falei, eu não posso ir lá, eu sou uma farsa, eu não sou ninguém. Mas, na verdade, não. Eles falaram que eu sou uma pessoa que sofre, que lida com sofrimento. E que pode ajudar os outros compartilhando. E aí, respondendo a tua primeira pergunta, acabei não respondendo ela inteira, eu estava dizendo que o teste é uma ferramenta para o médico usar, porque ele que vai manusear os medicamentos. Sim. Mas,
qualquer pessoa pode comprar Uhum. e depois levar para o médico. É claro que a gente recomenda sempre, não é? Fortemente que o médico que maneje o teste. Claro. Jamais a pessoa se É que automedicar. nem a gente faz não exame é? de sangue, pega o negócio do Então, colesterol, acha que vai morrer. Sim, então, a pessoa não precisa da prescrição médica, mas na verdade a gente está num esforço muito grande aqui na GNTech para fazer educação médica continuada, porque o médico é o prescritor do exame. Então, não se é? você é médico e não conhece, como é que GNTech. .com? Ponto med. .med. Ponto .br. Então, se já gntech.med.br. E se você é também paciente que se interessa, que quer levar para o seu médico, leve essa sugestão para E ele. discuta com ele. Aham, E aí nós temos alguns mitos aqui que é interessante, eu acho, sobre os quais seria muito interessante conversar. por favor. Um dos mitos é farmacogenética é coisa do futuro. A farmacogenética já é uma No realidade. futuro, daquela vez que a minha muito médica bem. falou. Isso. Aquilo. Hoje a farmacogenética é uma realidade, não é? O outro mito, um teste farmacogenético vai resolver o seu tratamento. Isso não é verdade. Não vai. O teste Ele vai farmacogenético... reduzir o tempo para você conseguir achar o seu remédio. Porque eu devo ter ficado 1 ano e meio tomando remédio, até descobrir que o anafranil que era bom para mim. Isso, você pularia essa etapa. Então, aí, o outro mito Ou não? em geral, sim. Tá. O outro mito é, não existe embasamento científico para os testes farmacogenéticos. E, na verdade, Não existe... tem nada mais científico que o DNA. Então, mas é que assim, ó, o embasamento científico seriam estudos que comprovam que o teste, que o tratamento guiado pelo teste, ele tende a ser mais eficiente do que o tratamento pelo método tradicional. Então, desde 2013, como a farmacogenética ela é relativamente jovem em termos de medicina, não é? Os primeiros estudos começaram a surgir em 2013. De 2013 para cá, pelo menos, nós temos já um bom número de estudos que demonstram, sem sombra de dúvida, que fazer um tratamento guiado pelo teste farmacogenético diminui a ocorrência de efeitos colaterais, aumenta a eficácia do tratamento, ou seja, os índices de melhora são maiores do que em tratamentos tradicionais, diminui custos com tratamentos ineficientes, diminuem os níveis de medição da depressão quando se utilizam escalas. Isso os psiquiatras sabem o que significa. Então, isso é fato. Existe já um volume de estudos importantes sobre isso. Para os médicos interessados em ter esses estudos, basta ligar lá na GNTech que a gente pode enviar. Só complementando, atualmente, nos últimos anos, são publicados em torno de 1.800 artigos anualmente sobre farmacogenética no mundo todo. E os médicos têm acesso. É só pesquisar. Se eu fizer o farmacogenético, ele não substitui o humano, que isso também é uma coisa que pode passar pela nossa cabeça. Porque também eu tô há um certo tempo com o meu médico, ele sabe como eu reajo às coisas também, socialmente. Isso não dá no teste, não é para que os psiquiatras sejam extintos, os neurologistas. Historicamente, a psiquiatria nunca teve um exame. O psiquiatra nunca usou um exame para utilizar. Eu sei bem, para doutor. ajudar a escolher remédio. Então, os psiquiatras têm um pouco de estranheza. Isso é uma novidade histórica Claro. na psiquiatria. Mas o psiquiatra jamais será substituído. O teste é somente um exame. O teste é uma informação a mais que o psiquiatra ou o médico, enfim, terá na mesa para aumentar as suas chances de escolher bem escolher os medicamentos que tendem a ser mais eficientes e dar menos efeitos colaterais para os seus pacientes. É só isso, nada mais do que isso. Com o teste a gente erra menos. Uhum. E um outro mito é, o teste vai resolver o caso dos pacientes chamados refratários, que não respondem a nada. Não, o teste vai ajudar o médico a entender, pelo menos do ponto de vista farmacológico, como que aquele paciente vai responder e reagir aos medicamentos. Agora, de novo, o remédio sozinho não resolve muitos casos. Portanto, o teste sozinho também não vai resolver. Uhum. Assim como a terapia sozinha. Também, então, de ou novo, o esporte. tratamento combinado. É. O teste ajuda na fatia da pizza qual medicamento
ou quais medicamentos... Naquela fatia que a gente era cobaia e ele ficava lá, você testa por 2 semanas, deu um up, não, então vamos trocar. Então, quer ver uma coisa... É muito doloroso. Então, quer ver uma coisa que legal? Ó? O maior estudo sobre testes farmacogenéticos de todos os tempos, ele foi publicado agora em janeiro desse ano. Tu vê, novinho. Sim. Ele é um teste ele é um estudo duplo cego, de larga escala, randomizado. O pessoal médico sabe do que se trata. Enfim, é um estudo que atende todos os critérios científicos e tem um volume grande de pacientes, mais de 1.300 pacientes. E não é só do sistema nervoso central. Não, é só para tratamento de depressão mesmo. Sim, certo. Então, o que esse estudo mostrou? Que ele comparou pacientes que, a partir de um determinado momento, todos os pacientes já estavam em tratamento, já tinham testado mais de 3 medicamentos e estavam com sintomas ainda. Então, a partir de um determinado ponto, metade desses pacientes passou a ser guiado pelo teste, o tratamento deles, e a outra metade seguiu pelo método tradicional. Na 8ª semana de tratamento, as taxas de remissão dos sintomas, remissão é um termo técnico que significa melhora total, já eram 50% maiores no grupo guiado. E na 24ª semana, mais 30% ainda. Então, é um estudo muito importante. Ele foi conduzido por um professor chamado John Griden, Dr. John Griden, lá da Universidade de Michigan. Ele contou com a supervisão do Centro Nacional de Compreensão de Depressão lá nos Estados Unidos, que é um órgão federal neutro, assim, para supervisionar a idoneidade do estudo e a qualidade técnica. Ele contou com a participação de 20 centros de estudos independentes, que foi realizado em 60 cidades norte-americanas. O estudo está disponível aí para quem quiser ver, entre outros estudos, estou citando o mais importante e o último. Então, a farmacogenética tem embasamento científico, sim, ela não é para o futuro, ela é do presente. A farmacogenética não resolve todos os problemas, é apenas um exame que vai aumentar as chances do médico ajudar os seus pacientes em relação à escolha de medicamentos. Torna os tratamentos mais rápidos, eficientes, seguros e diminui preço. É isso que faz. Eu tenho aqui, eu anotei umas perguntas no celular. Aqui. O teste, ele não é 100% assertivo. Como que ele é? Vai aparecer aqui, bupropiona, que é um medicamento. Vai aparecer 35% de chance de dar legal ou não vai responder? Aí seria legal se a gente tivesse um teste para mostrar, mas basicamente o teste mostra um painel com todos os antidepressivos, entre os 79 medicamentos, e uma tendência de comportamento deles, através de um sistema de legendas. Então, aparece bupropiona. Ali pode aparecer 11 tipos de legendas. A bupropiona, por exemplo, pode aparecer bupropiona com uma legenda 1, que significa esse medicamento tende a ter uma resposta aumentada para você. Ou com uma legenda 7, esse medicamento tende a ter uma resposta diminuída. Esse medicamento tende a ter uma chance mais elevada de ter efeitos colaterais, ou menos elevada. Esse medicamento tende a ser utilizado numa dose normal, ou ele vai ficar no seu sangue numa dose maior do que o normal. Portanto, o médico pode utilizar numa dose menor. Que preocupa muito a gente é o remédio, o efeito colateral. O efeito colateral. Vai dar boca seca, vai dar falta de sono, falta de libido. Então, você sabe, mas não vai falar qual efeito. Então, ainda não. Mas vai falar que, por exemplo, o medicamento bupropiona pode dar... Tende a se comportar melhor, tende a dar mais efeitos colaterais, tende a funcionar conforme a bula. Tende a funcionar... a gente estava falando antes do programa começar... por exemplo, esse aqui você pode responder com a dose mínima, ou você vai precisar da dose máxima, ou até mais que a máxima. Sim, porque, por exemplo, de que maneira um gene pode impactar em um medicamento? De 3 formas. No seu metabolismo, e o que isso importa na prática? A dose que esse medicamento vai circular na sua corrente sanguínea. Na toxicidade, maior ou menor risco de ter efeitos colaterais, isso também depende de alguns genes, em parte, e na sua resposta. Isso também está relacionado com alguns genes. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo do escitalopram, que é um medicamento antidepressivo. A minha amiga falou uma coisa muito idiota. Ela falou que é o Viagra das lésbicas. Eu achei maravilhoso. Eu não sou lésbica e nunca tomei esse remédio, mas você... Mas por que será que não ela falou sei, isso? ela falou, ai, amiga, amo, é o Viagra das lésbicas. Acho que ela tava sem libido com algum outro medicamento, esse deve ter ficado legal pra ela. Porque melhorou a depressão, né? Então, por exemplo, assim,
existe um gene que codifica uma enzima chamada CYP2C19 que metaboliza o escitalopram. Tá. Se eu tenho um gene normal, o escitalopram eu vou tomar o escitalopram e ele vai para uma dose no meu sangue dentro do esperado. Ou seja, eu vou tomar a dose que manda a bula. Agora, se eu tenho uma variante nesse gene que faz que a minha enzima C19 seja uma super eficiente enzima, então ela vai metabolizar o escitalopram muito acima do normal. O que significa? Vai pouquinho escitalopram para a corrente sanguínea e chega menos ainda no cérebro. E o teste mostra isso. Então, daí você vai poder saber qual que você toma menos e não vai ter tanto efeito colateral ou nenhum. E qual você responde bem sem efeitos colaterais. Vamos lá. Efeito colateral é o grande problema. Então, aí vamos pegar o exemplo contrário. Esse indivíduo que tem uma enzima super eficiente, a gente chama na linguagem farmacogenética de um metabolizador ultra rápido. É tipo uma pessoa super-herói, assim? Não, é só a enzima dele que é Tá. super. Só isso, a enzima que metaboliza o escitalopram, entre outros remédios. Tá. Agora, o indivíduo que tem nenhuma mutação, né, nesse gene, ele vai ser um indivíduo de metabolização normal. Ele vai tomar a dose que a bula manda. Mas ele pode ter uma enzima super ineficiente. E ele, então... Daí já risca esse e vai pro próximo da O lista. que isso depende? O que isso significa? Que ele vai tomar uma dose, e ele é chamado metabolizador pobre. Então, se o indivíduo tem... Certeza que eu sou esse. Não, mas olha só, isso só implica na dose do remédio no sangue. Os estudos mostram que o indivíduo metabolizador pobre do escitalopram, ele faz dosagens sanguíneas 6 vezes maiores do que o normal. E aí entra a questão do efeito colateral. Eu vou no médico, o médico identifica que eu tenho depressão e ele acha que o perfil da minha depressão e dos meus sintomas não responderá bem ao escitalopram. Ele não tem um teste farmacogenético, eu sou um metabolizador pobre, ele não sabe. Ele faz um trabalho correto e manda eu tomar 10 miligramas de escitalopram para começar os 5. E progressivamente ele vai aumentando. Mas ele começa lá de 5 ou de 10. Se ele Sim. me dá 10, que não está errado, é igual ele estivesse me dando 60. E naturalmente eu vou O ter cara vai vir numa rave eterna. Não, ele vai ter um montão de efeito colateral. Ah, é por isso que dá o efeito Porque colateral? a concentração sanguínea vai ser 6 vezes maior. Pensa. Ah. É igual esse indivíduo estar E é tomando muito comum as pessoas terem essa resposta? 7 a 10% da população, se não me falha a memória, pode ser Tá. metabolizador pobre. Porém, veja bem, os genes que impactam a resposta ao escitalopram são outros genes que também são analisados no teste. Então, o indivíduo ele pode ter uma boa resposta ao escitalopram, mas ele ser um metabolizador pobre. Aí o médico pode usar o escitalopram, só que ao invés desse indivíduo tomar 10 miligramas, talvez ele vai tomar 3 miligramas. E aí ele não vai ter efeito colateral. 3, mas nem existe essa dosagem. Você manda fazer? Aí a gente tem que mandar, daí é uma coisa um pouquinho mais sofisticada, mas tu pode mandar recapsular o remédio ou tomar em gotas. Tem escitalopram em gotas, então tu toma gotinhas. Então tu Então entende? há um pessoal bem privilegiado que pode... Porque assim... Então tu entende que Mas se o tu que faz... acontece, agora sendo paciente total? Se essa pessoa que responde com 3, você dá 10 miligramas, o que acontece com ela? Tem um monte de efeito colateral. Ah. Por quê? Porque a dose dela no sangue vai ser equivalente a 6 vezes mais, a 4 vezes mais. É muito legal, é muito fascinante. Então porque... isso significa tratamento personalizado. A gente faz uma dose personalizada para ti. Entendesse? Então, porque, novamente, os genes de resposta são outros, e aí não atuam nas enzimas que metabolizam, eles já atuam lá no cérebro, no sistema de transmissão de serotonina, no sistema de recaptação. Então, são outros genes avaliados. Não sei se eu fui claro. Não, aqui. eu entendi. Eu não entendo umas partes muito médicas, mas o senhor é bem didático. E eu queria dizer uma coisa, que muita gente tem preconceito com psiquiatra, e alguém, em algum momento, veio aqui, ou alguma palestra que eu assisti, não, foi nesse debate que eu fui, uma constatação do psiquiatra, ele falou assim, que muitas pessoas têm medo de ir ao psiquiatra porque nos filmes os psiquiatras são excêntricos, loucos, malucos. Daí eu tava pensando, falei, nossa, ele é um cara muito bonito. Daí eu falei, os meus médicos também são muito bonitos e tipo, são pessoas equilibradíssimas. Você acha que isso ainda influencia
na pessoa ter preconceito de ir no psiquiatra, que vai entrar num loucão lá, que tem umas poções mágicas. Porque o cinema, assim como você falou, aquela pessoa que não responde nada. Daí, sei lá, você vai pro o chamado eletrochoque. Existe a eletroestimulação, que não é ruim. Para uma pessoa que tá lá, que tem um problema absurdo, a gente vai fazer um episódio sobre isso. Existe uma coisa chamada eletroestimulação, que, digamos, pode ser no jeito mais popular é o tal do eletrochoque, que é muito demonizado no cinema, mas é muito efetivo para pessoas que não respondem nenhum tratamento. Então, há um preconceito de estereotipar mesmo os tratamentos. E também tem essa coisa do psiquiatra. O psiquiatra, ele é o doidão, o excêntrico. Você acha que ainda existe isso? Muito menos do que já existiu, mas ainda existe. É um estigma, é uma marca. E é interessante, porque isso se deve a um conjunto de fatores, né? E, historicamente, imagina que lá Hipócrates foi o primeiro homem na história que identificou a depressão como sendo uma doença. Antes dele, antes de Hipócrates, a gente está falando de 500 anos antes de Cristo. A depressão ou as doenças mentais eram entendidas sob uma ótica religiosa e mágica. Hipócrates diz assim, não, a depressão acontece no cérebro. O cérebro é o centro do funcionamento da mente. E ele que inventou o termo melancolia, porque ele achava que a depressão era causada por um acúmulo de bilis negra no cérebro. Melan significa negro e colis significa bile. Então, melancolia foi o primeiro nome da depressão. Sim. Essas ideias de Hipócrates, elas duraram por quase 1000 anos. Quando entrou na Idade Média, o pessoal falou, não, o capeta. a depressão é coisa do cérebro, não é coisa do demônio mesmo. E aí a depressão passou a ser chamada de assídia, que era um termo grego para estado de descuido, e ela passou a ser inserida entre os 7 pecados capitais. Os portadores de depressão passaram a ser mortos, e de outras doenças mentais também. Isso durou, de novo, até o surgimento do Renascimento, que foi ali pelo século XVI, XVII, e só lá pelo século XVIII, XIX, a depressão passou para o domínio médico novamente. Então, tu imagina que é muito tem novo. uma raiz histórica, não é? Em que a doença mental Eu entrevistei é demonizada. um psicanalista também no programa do Dr. Paul Carduz, e ele me falou uma coisa, e eu acho que eu repito praticamente em todos os programas. Se você não ouviu o episódio dele, ouça. E eu falei assim, doutor, você acha que as pessoas não estão muito interessadas uma pelas outras? Porque ninguém se ouve, todo mundo fica no celular. Ele falou, Amanda, quando o Freud inventou a psicanálise, eu falei, sei lá, 1910, 11, as pessoas nunca se falaram. Daí eu falei, nossa, que coisa horrível, as pessoas não se ouvem. E precisou um cara inventar uma profissão, porque você paga pra ele te ouvir, porque as pessoas não se ouvem mesmo. E é diferente, sim, você ir pra terapia, ir pra um médico, do que você contar pra sua amiga, desabafar. Porque tem gente que fala, não, eu desabafo. Não é assim, gente. Então a questão do estigma ela é histórica. E claro, hoje E aí, claro, o psiquiatra, ele entra nessa. Ele entra nesse estigma. E assim, curioso, né? Tem um psiquiatra americano que estuda relação de psiquiatria e psicanálise com as artes. Sim. Tem um livro que ele escreveu, tem uns 20 anos esse livro, mas ele fez um estudo sobre como o psiquiatra, ou psicólogo, ou psicanalista, os profissionais da área psi, são retratados nos filmes, nas novelas, nos romances, nos livros. Nossa, fumam muito. Em geral, como pessoas ou muito antiéticas, ou muito desequilibradas, extremamente estereotipadas. Então, é verdade. Isso contribui muito para essa imagem que muitos ainda têm hoje do psiquiatra, mas felizmente isso está diminuindo cada vez mais. Isso, né? Que eu falei da eletroestimulação, eu falei certo, né? Para não dizer que eu não falei besteira. Eletroconvulsoterapia é o nome técnico do conhecido eletrochoque. E, claro, foi um tratamento extremamente estigmatizado, porque antigamente... É uma crueldade, e ele foi usado também, muitas vezes, como punição e tal. Mas é um tratamento muito bem, assim, consolidado, extremamente eficaz para determinados casos. E hoje ele é feito sob sedação, como quando a gente vai fazer, por exemplo, uma endoscopia digestiva. O que eu sei... Então não sente nada e tal. É muito rápido também, né? Sim, são sessões de aplicação de corrente elétrica no crânio. Para quê? Por poucos segundos, mas que tem um objetivo. Provocar uma convulsão. É a convulsão que é terapêutica.
E aí a gente aplica de 8 a 12 sessões em geral. Eu acho muito E o fascinante paciente também. começa- E isso responde é indicado bem. para pessoa que, por exemplo, nesse fármaco, beleza, eu tenho uma depressão muito absurda, fiz o teste, todos os medicamentos, eu não vou responder bem, e ao longo da minha vida não respondi, hipoteticamente, digo. Daí, esse recurso, digamos que ele é Eu indicado. diria que o teste, ele pode, digamos, aumentar a chance de alguém que não responde bem aos medicamentos vir a responder. Mas ele é um dos recursos a mais, digamos. Quando todos os recursos forem esgotados, Aham. pode-se utilizar ele. Pode-se ter uma indicação de fazer eletroconvulsoterapia. Então, eu E- queria falar sobre isso num programa também, que eu acho. Bacana. É bem interessante, né? E aqui vai uma curiosidade e uma informação importante que remete lá ao caso do Jorge Pontual. Quando o Jorge Pontual contou que ele fez um teste farmacogenético lá nos Estados Unidos, ele contou que, por azar, ele vinha tomando remédio de baixa resposta em doses inadequadas, mas também ele tinha uma mutação num gene chamado MTHFR. E por que esse gene é importante para nós? Porque esse gene ele é responsável por uma enzima do mesmo nome, MTHFR, que converte o ácido fólico, também que é um dos nomes da vitamina B9, na sua forma ativa que o organismo pode aproveitar, que é chamado de metilfolato. E por que o metilfolato é tão importante para um tratamento para depressão, ou para transtorno bipolar, ou para ansiedade, por exemplo? Porque o metilfolato é o principal precursor, ou seja, é a principal matéria-prima para produzir os neurotransmissores cerebrais. Toma-se isso? Serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, existem estudos preliminares mostram que 2 de cada 3 pacientes portadores de depressão, ansiedade ou transtorno bipolar têm uma mutação nesse gene. Tem pessoas que têm uma diminuição de conversão de ácido fólico e metilfolato de até 70%. Então, isso significa o quê? Mesmo que a gente dê o remédio adequado, não está chegando matéria-prima para a produção de serotonina, noradrenalina e dopamina. E se a gente não sabe disso, mesmo dando o remédio adequado, o resultado é pior. Então, o teste da GNTech, por exemplo, ele também analisa o gene do MTHFR. Mas esse metilfolato, eu compro em cápsula? Ele existe? Nos Estados Unidos, sim, no Brasil ainda não. Então, quando o médico tem essa informação, ele associa o metilfolato, que a gente manda fazer em farmácia de manipulação, em algumas, sim, ao medicamento. E a gente vê na prática que isso aumenta muito o resultado e já existem estudos comprovando isso. Então, essa também é uma informação muito importante. Conhecer o seu gene MTHFR e descobrir se a gente tem indicação de fazer a suplementação com metilfolato associado aos antidepressivos que a gente vai tomar. Eu recebi uma pergunta aqui da Pri. Por que a maioria dos medicamentos tem tantos efeitos colaterais e como evitar que esses tornem maiores que o problema inicialmente tratado? Acho que como a gente começa a tomar o remédio e você fica mais depressivo nas primeiras semanas. Eu acho que é ou isso. mais desconfortável, enfim. Então, vamos lá. Todo medicamento de qualquer área, se a gente for olhar a bula, ele pode causar efeitos colaterais. Tem um tempo para começar a agir também, né? Não é mágico o antidepressivo. Se tomar hoje, você já vai ficar feliz para ir para praia. O tempo clássico é a partir da 2ª, 3ª semana, entre a 3ª e a 6ª. Mas o tempo para chegar na dose e no antidepressivo adequado pode tomar até 12 semanas. Mas os efeitos colaterais, eles são classificados em comuns, e muito comuns, que é mais de 10%, comuns entre 1% e 10%, acho que raros, que é entre 0,1% e 1%, e muito raros entre 0,01% e 0,1%. Então, vamos deixar claro que para a maioria das pessoas, os medicamentos não causam efeito colateral. É para um percentual que varia desde 0,01% até 20%, 30%, mas comumente em torno de 10% a 20%. Então, vamos lá. Como evitar que os efeitos colaterais tornem um problema maior que o tratamento? Bom, de várias maneiras, né? Se a pessoa tiver condições, ter o teste farmacogenético para fazer o tratamento, certamente diminui muito as chances. Se o indivíduo não tem condições de ter o teste farmacogenético, bom, aí vai dar a expertise do médico, não é? Começar devagarzinho, ter acesso e comunicação direta com o paciente para perguntar como é que o paciente está, orientar sobre os efeitos colaterais, orientar como proceder, manejar esses efeitos colaterais, porque a maioria dos efeitos colaterais são
a maioria dos efeitos colaterais são leves e tendem a passar. Mas isso eu também com o acho uso. que é do histórico, etc. Como, por exemplo, eu falei desse remédio mais antigo, Anafranil. Ele me causou muitos problemas colaterais, porque era mais antigo, etc. Hoje em dia, os remédios não são tão Muito bem. agressivos. O Anafranil, ele é da família dos chamados antidepressivos tricíclicos, que foram os antidepressivos Saudades de Liabula. que surgiram na década de 50. Nossa, modernidade. Então, olha só. Entre a década de 50 e o ano de 1987, só existiam esses antidepressivos que ajudaram um montão de gente, mas aí eles tinham... E eles ainda são receitados para alguns casos. São. Para toque, né? Então, depende, podem ser. Porém, esses antidepressivos, Anafranil, Tofranil, Pamelor, Triptanol, esses medicamentos tendem a ter um percentual de ocorrência de efeitos colaterais muito maior do que esses que eu citei. Em 1987 surgiu a fluoxetina, sob o nome de Prozac. Então, olha só, a gente está aqui, ó, 1987. Qual foi a grande novidade da fluoxetina? Não é porque ele era mais eficiente do que o Anafranil ou do que o Tofranil, é porque ele dava muito menos efeitos colaterais. Então, hoje a gente deve ter aí uns 40 e poucos antidepressivos, 30 e tantos, 40 e tantos, dessas de 1987 para cá, que o grande diferencial tem sido a menor incidência de efeitos colaterais, e aqui cabe também uma explicação. Felizmente, efeitos colaterais que podem gerar muito desconforto, mas que quase nunca geram perigo para a saúde. Tá. Então isso é importante entender. Uma coisa muito, sei lá, quando um médico me indica um remédio novo, ou eu ouço alguém falar, a primeira coisa que eu vou no Google, né? Daí você vê lá, primeira coisa, esse Talopram, daí você vê sugeridos, engorda. Todo mundo se preocupa com isso, né? Mas aí é bom ter porque no passado... era muito... Mas olha só, então vamos lá. É muito importante ter cuidado com a informação, né? Lebula é uma faca de dois gumes. Sim, né? Ainda bem que eu não enxergo tão bem agora, daí eu não leio mais. Pois é. Então, é interessante conversar sobre isso com o seu médico. Alguns medicamentos podem gerar ganho de peso para algumas pessoas, porque aumentam o apetite. Principalmente apetite para carboidratos, doces, açúcares e massas. E por incrível que pareça, para uma classe de medicamentos, para os antipsicóticos, alguns antidepressivos, mas principalmente para os antipsicóticos, isso também depende de dois genes. Um gene chamado MCR4 e um outro gene chamado HTR2C. Então, no futuro, a gente vai desativar o gene do carboidrato. Então, esses genes, eles estimam a possibilidade de ter maior ou menor ganho de peso, por exemplo. Esses genes estão ali no painel da GeneTech. Então, não é verdade que o antidepressivo por si engorda. Quem engorda é você! Isso é verdade. Mas tu vai engordar se tu passar a comer mais. E tem pessoas que ficam com uma fissura por doces, realmente e não consegue se controlar, daí tem que trocar remédio. Eu não lembro que remédio eu tomei, mas eu tinha uma fissura por doce, eu sempre detestei doce. O ele tem uma possibilidade de gerar isso, os antipsicóticos podem gerar isso, todos os medicamentos podem, mas os percentuais variam muito entre eles. Então é um mito dizer que o escitalopram engorda. Não, para alguns indivíduos pode aumentar o apetite, e se o indivíduo não se controlar, ele pode engordar, né? Claro. Então, vamos pensar nisso com bastante calma. E aquele tratamento não é só o psiquiatra. Você vai fazer terapia, vai fazer exercício físico, você vai entender sua relação com a comida. No momento certo e na dose certa, né? Então, é muito importante, de novo, voltamos para o tratamento personalizado. Sim. Se eu tô com uma pneumonia dupla, não adianta eu ir querer dar uma corridinha ou ir na academia, porque... fazer exercício faz bem para a saúde. Eu tenho que melhorar da pneumonia para depois ir. Se eu tô cheio de sintoma depressivo e não tenho energia para nada, provavelmente uma psicoterapia analítica ou exploratória voltada ao insight, ela não vai ajudar. Vai se matar para fazer e não vai conseguir. Então, o que é bem eficiente e bem moderno? É entender quais técnicas psicoterápicas vão ajudar mais em cada fase do tratamento. Exatamente. Isso é fundamental. Eu, pessoalmente, já fiz terapia cognitivo-comportamental. Que é bom na hora dos sintomas. Eu tinha uma fobia específica. Foram 3 meses. Ótimo, nunca mais precisei. Ela não vai te avançar em ter grandes insights. Aí é mais uma psicoterapia exploratória, analítica, etc e tal. Então, qual que é o bom tratamento?
é aquele que vai usar as melhores ferramentas para cada indivíduo no momento adequado, não é? E vai entender as necessidades. Claro. Todo mundo precisa de terapia? Não, todo Você, mundo não é precisa. aquilo que você aprende, eu lembro disso na faculdade. Você tem que entender o contexto histórico. Qual é o seu contexto histórico? Hoje em dia eu tô brigando muito com a minha mãe, não sei o que lá, tenho problema de dinheiro e não tô conseguindo levantar da cama. Então, essa informação, ela é importante pro seu terapeuta, pro seu psiquiatra? Ela é fundamental. Por mais que ela não seja palpável, como a sua não é nada palpável, né? Sim, mas o fato é, vamos exagerar um pouco. Estou me separando, minha empresa está indo mal, estou sem grana, estou com um filho doente. Vamos combinar, né? Que a gente tem o ambiente não tá para você. Não estamos nos nossos melhores momentos. Claro. Quer dizer, daí claro você que chega no seu médico e dá só uma vamos fatia tomar um única. remédio que a vida vai melhorar. Não. Talvez a gente consiga ajudar o nosso cérebro a criar forças. Responder, ou pelo menos assim. Aí vamos lá. Aí a gente está bombardeado por todos esses fatores estressores de alta potência. Então vamos lá. Como que funciona? Como que é desencadeada uma depressão? Normalmente principalmente os primeiros episódios, nós somos expostos a determinada quantia de estresse. Esse estresse nos gera, num primeiro momento, o que a gente chama de uma depressão reativa, de uma ansiedade reativa, que não tem nada a ver com doença, é só uma expressão de sofrimento. Esse sofrimento, ele gera tensão psíquica. Essa tensão psíquica e esse sofrimento psíquicos podem, em alguns indivíduos, em algum momento, desencadear uma desregulação química no cérebro. É aí que surge a depressão doença. Ou a ansiedade doença. Então é muito importante saber discernir uma depressão reativa, uma ansiedade reativa, quer dizer, um conjunto de respostas emocionais proporcionais e adequadas aos estressores de um episódio depressivo, que daí já deixou de ser reação emocional, tristeza, etc., e passou a ser uma doença. Porque o que a gente tem ali daí? Um cérebro que está desregulado, está com menos quantidade de serotonina, noradrenalina e dopamina, está menos ativado. E aí gera o quê? Tristeza, desânimo, apatia, perda de interesse, vontade de chorar, perda do sentido pela vida, alteração de sono, apetite, libido, vontade de morrer, em alguns casos, vontade de suicidar, ansiedade elevada, medo excessivo, baixa autoestima, insegurança elevada, diminuição de atenção, concentração, memória e raciocínio. Aí nós já temos um cérebro disfuncional. E aí os estressores continuam e a tendência qual é? Todo mundo diz, não, tenta, continua tentando. Aí o carinha tá ali com uma pneumonia e todo mundo diz, não, vai jogar futebol. Só piora, aumenta a frustração e agrava a doença. Então é muito importante. E a depressão hoje, Amanda, é a segunda doença mais comum do mundo e entre 2020 e 2025 se tornará a primeira. A depressão é a primeira causa de faltas ao trabalho no Brasil e a segunda causa de faltas ao trabalho nos Estados Unidos. Entre 11 milhões e meio e 17 milhões de brasileiros estão com sintomas depressivos hoje. Então, é muito comum. E o que é mais difícil ainda? A galera toda não está em tratamento. 70% não está em tratamento. Só 25 a 30% dessas pessoas estão tratadas. E qual é o outro mito sobre a depressão? Que eu já tocasse nele no início. A depressão é quando a pessoa fica trancada num quarto e não consegue mais fazer nada na vida. Não, isso é depressão profunda. Isso é depressão grave, que corresponde a apenas entre 3 a 5% dos casos. 95% ou 97% das pessoas têm depressões leves a moderadas, com as quais a gente consegue conviver por anos e anos. Então a gente vai perdendo qualidade de vida
isso demora anos, muitas vezes, para se agravar. Então, muita gente tem sintomas depressivos, mas está tocando a vida. Eu vi uma coisa na TV ontem que falava que acho que 80% ou algum número super elevado dos brasileiros tem problemas para dormir. Isso é muito preocupante, porque dormir é muito importante. Dormir faz você ser uma pessoa leve, porque as pessoas podem ficar agressivas, podem ficar arredias insuportáveis, podem não produzir no trabalho, podem... prejudica toda a sua vida, porque você precisa do descanso. E todo o seu sistema. A qualidade do sono é talvez o fator mais importante de manutenção da saúde do cérebro. Durante o sono, o nosso cérebro passa por um processo de limpeza. Uhum. O cérebro é o órgão do organismo, é o órgão do nosso organismo que mais consome combustível, que é glicose. O cérebro consome aproximadamente 6, se eu não estou enganado aqui agora, se a minha memória não me falha, 6 gramas de glicose por hora. Olha, gente, isso explica aquela vontade de comer bolo de madrugada. Mas o que isso significa? Pensa, é um motor que funciona muito e gera metabólitos, gera o nosso gás carbônico ali. Toda a limpeza cerebral é feita quando a gente dorme. Quando a gente não dorme bem, por exemplo, acumula um monte de toxina no cérebro. Você tem que desintoxicar. E a grande questão sempre é, qual é a causa da nossa insônia? E aí, essa é a grande pergunta a ser respondida, não é? Por exemplo, no caso da depressão, 85% das pessoas que estão experimentando sintomas depressivos estão, entre esses sintomas, estão com insônia. E 15% têm hipersônia, dormem demais. Então, nesse caso... tem que tratar a causa, obviamente, que é tratar a depressão, e aí o sono melhora. Só que como os antidepressivos vão demorar semanas para fazer efeito, antes disso, a gente já tem medicamentos específicos e medidas de higiene do sono para melhorar o sono. Higiene de sono é um bom tema também. Higiene de sono é que, sei lá, eu, por exemplo, como eu sou muito agitada, eu evito ir para lugares a partir das 11 da noite, porque eu sei que eu vou chegar na minha casa muito eufórica e eu não bebo. E também é importante. Isso, a interação com bebida é uma coisa que as pessoas se preocupam muito. Eu posso estar falando uma grande bobagem. Quanto mais modernos o medicamento, menos interação com a bebida. Ou todos dão uma loucura. Depende da classe de medicamentos. Não, tarja preta a gente não vai fazer isso. Então tem alguns medicamentos que não podem ser associados ao álcool. Os populares tarja pretas, que são, em geral, os benzodiazepínicos. O Rivotril é o remédio mais vendido no Brasil? Não me lembro se é o mais vendido no Brasil, mas eu me lembro que o Brasil é o maior consumidor do mundo de Rivotril. Isso eu me lembro. O problema do Rivotril é que ele é baratíssimo, né? De novo, né? A maioria das pessoas que tomam Rivotril tomam de uma maneira indiscriminada e sem supervisão de um especialista. Sim, e aí o daí, sei lá, toda mãe tem uma caixa de Rivotril porque a ginecologista deu em algum momento. Então. Isso eu já falei também aqui no programa. Isso é muito perigoso. Porque também banaliza. Daí você fala assim, nossa, minha mãe, eu não quero ficar igual a minha mãe, ela tá apática. Não, às vezes eu preciso do Rivotril porque às vezes eu tô eufórica ou apavorada. Pensa que tu tá com uma febre de 40 graus ou de 39, tu tem que tomar um antitérmico. Sim. Num determinado nível de ansiedade ou de estado de tensão, é como um remédio de febre. Então, de novo, o Rivotril ou qualquer um dos seus parentes ali, dos seus irmãos, eles, desde que bem prescritos, e normalmente, como uma das ferramentas, dê um tratamento estruturado. O Rivotril e os seus parentes, eles são medicamentos sintomáticos. Eles raramente são medicamentos para utilizar continuamente. Então, é como tomar um remédio de febre para pneumonia, é como tomar um anti-inflamatório para pneumonia. Tu tem principalmente na fase sintomática, pode ajudar bastante, assim como um remédio para dormir. Mas quando o tratamento dá certo, melhora o quadro e eles saem e fica o remédio de base. Ele é um coadjuvante. Muito obrigada. Nesse programa a gente aprendeu várias coisas e também percebeu que a gente tem várias coisas para falar depois de higiene do sono, desse mito também dos medicamentos, dessas coisas do efeito colateral. Muito obrigada. Se você quiser conhecer a GNTech, é gntech.med.br. É GNTech com CH no final, .med.br. Esse foi o doutor Guido, não vou saber falar sobre o nome. Boabaide Mai.
Boa demais. Nossa, é muita vogal, né? Eu acho que é por isso que fica estranho. Obrigada. Espero não ter falado muita bobagem, porque hoje eu tô um pouco eufórica. E eu tô aqui numa troca de medicação, eu já fiz quase uma consulta com ele. Mas é isso. A gente vai deixar o link aqui, vocês olham. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui e espero que tenha Você ajudado. me acha muito maluca? Segurança. Adorei conversar contigo. Ai, tá. Acho que o que tu estás fazendo aqui é de um Tem valor muita coisa que a gente precisa tirar muito estereótipo. Tem muita coisa que a gente precisa resolver, doutor. De um valor inestimável. Somos em 30 milhões de brasileiros que sofrem com algum tipo de sintoma de alguma doença psíquica, não é? Então, somente 25 a 30% das pessoas estão em tratamento. Então, o teu trabalho aqui é muito parecido com o nosso propósito, tanto como médico quanto como empresa. O nosso propósito é aumentar a eficiência dos tratamentos médicos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a melhor maneira de fazer isso é transmitindo informação de boa qualidade, tirando o estigma. É só educação, né? E isso tu fazes com uma alegria muito grande, com muito carisma, muita leveza. Né? Porque eu tenho um espectro parabéns. que eu sou um pouco eufórica, né? Daí eu interrompo. Os meus médicos me adoram. Isso também pode entrar no Instagram, né? @GNTech. É isso, GNTech com CH no final. Um beijo, até semana que vem. Tchau, paz nos estádios.